O racismo é insidioso. Foi cultuado durante séculos na nossa formação. Palavras como mulata, escravo, denegrir fazem parte do nosso cotidiano e não damos conta da carga racista de cada uma delas. Tem outras, muitas delas, no nosso vocabulário. E é urgente, portanto, que se faça um garimpo de significados para aposentar de vez palavras que carregam e reafirmam preconceitos em sua definição. Nossa pátria é nossa língua, já dizia o poeta. Então, como é que a gente faz, né? Como fazer da linguagem uma aliada na evolução da sociedade? Professora, agora é para a professora, né? Ele é um tema muito importante, Astrid, que às vezes as pessoas acham que não carregam, que as palavras não carregam, né, significados, que esse é um debate que é menor, quando na verdade a gente fala que o racismo é estrutural, né, é nesse sentido, a linguagem, ela cria formas de vida, né, já dizia Wittgenstein, um filósofo que eu gosto bastante. Então, o que significa a gente dizer, como a gente estava conversando na live, né, você joga como menina? A gente está dizendo que para ofender, a gente está dizendo que essa pessoa joga mal. E por que a gente faz isso? Porque a gente vem de uma sociedade patriarcal que atribui ao feminino uma inferioridade. O que significa a gente falar que cabelo crespo é ruim? De onde vem esse valor, né, essa ideia de que a estética negra ela é ruim, ela é inferiorizada? Então, perceber a linguagem, né, como um construto, como a gente reproduz os valores existentes na sociedade é super importante. A própria palavra mulata, né, que vem de mula, essa coisa híbrida que não é nenhuma coisa nem outra, de onde que isso vem, né, e não é meramente uma palavra, né? Ela vem carregada de significados, e muitas vezes a gente fica, mas é só uma palavra. Então, se a pessoa não quer fazer a pesquisa da origem, de onde essas origens desses valores vêm, dessas palavras, eu faço só uma pergunta, né? O que custa a você não utilizar um termo que vai ofender uma pessoa? O que vai te custar não usar um termo que vai ferir uma outra pessoa? Então a gente tem muito que entender que a gente vive em sociedade, que a gente convive com outros grupos sociais, que o mundo não é a partir somente da nossa realidade, daquilo que a gente pensa, porque muitas vezes a gente está mais preocupado, né, com a gente, mas eu não posso isso, eu não posso aquilo, do que com a dor que a gente causa no outro, né? E entender a linguagem nesse sentido é fundamental para a gente não reproduzir palavras que carregam aí uma série de significados que podem ofender determinados grupos. Ontem, vendo uma cartilha lançada pela FEComércio do Rio Grande do Sul, o SESC e o SENAC, é uma cartilha chamada Vamos Repensar o Nosso Vocabulário. Eu lendo a cartilha, tem aqui doméstica. Ué, não pode falar empregada doméstica? Mas teve a PEC da doméstica, eu refletindo comigo mesma, né? Mas teve, muito embora eu seja assim, né? Falou que não gosta, que não é bem, que não está certo, eu já obedeço na hora. Então tá certo, tá, ok, não é para falar, não é para falar. Porque eu acho que os tempos estão para isso. Mas aí a doméstica, eu fui entender a origem aqui da história. Domésticas eram as mulheres negras que trabalhavam dentro da casa das famílias brancas e eram consideradas as domesticadas. Então, o correto é falar empregada, funcionária. Aqui a cartilha. Eu achei isso genial. Mônica, sua palavra. A gente aprendeu tantas, né, Mônica? Doméstica. Eu aprendi muitas palavras. Doméstica me chamou muita atenção também, porque muitas palavras, várias. Mulata, cabelo ruim, criado mudo. Criado mudo é porque em São Paulo se usa muito criado mudo. No Rio é mesinho de cabeceira. Horrível. São Paulo, todo mundo fala criado mudo. E quando eu soube o significado de criado mudo, eu fiquei muito impressionada. Que era o criado que ficava parado do lado da cama, segurando alguma coisa pro senhor. Então, assim, a doméstica foi uma coisa que me impressionou muito, porque o que é? São animais que eram domesticados, e a gente sempre falou isso com tanta naturalidade, minha empregada doméstica, fala minha, né? Minha empregada doméstica. Então, doméstica também foi uma coisa que me impactou.
Eu tenho eu falo muito, eu mesma falava muito até no passado, com essa coisa dos stories que a gente sai gravando e às vezes falando que nem uma louca, parará, 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 parará. Um dia eu mesma falando, gravando, foi uma coisa ao vivo. Falei, gente, estou falando mais do que a nega do leite. Aí veio uma galera me ensinar. E é tão dolorido quando a gente aprende que você nunca mais vai reproduzir. O Fala Mais que a nega do leite era porque as mulheres, as escravizadas, eram muito usadas para amamentar os filhos das senhoras das casas grandes. E elas, com um outro comportamento muito diferente daquelas mulheres brancas, tinham por hábito conversar com a criança, falar, cantar com a criança. E aquilo incomodava a casa grande, que amordaçava essas mulheres. Olha só. Olha que coisa. Que coisa louca, gente. É isso, não, não é, muito. Djamila? É isso. É muito dolorido Exatamente. isso, né? Então, você, nunca mais falei. Nunca mais. Foi a Pitty que estava falando aqui no meu ouvido direito? Eu estava pensando sobre isso que você estava falando e a origem, os significados. A gente volta um pouco naquela coisa de conhecer a história aqui no caso dos termos, né, das palavras. Gente, o peso da linguagem é muito importante. Eu considero um sinal evolutivo a gente revisionar a linguagem, né? A gente cresce e a gente caminha e evolui com e através da linguagem. Agora, a minha experiência pessoal em relação a isso... Eu estava lembrando aqui enquanto vocês falavam. Eu hoje moro em São Paulo, mas carro de baiano, baianada, ouvi muito, muito. De pessoas que, assim, como se nada fosse, como se estivesse dizendo qualquer coisa, né? E aí o cara já desci de um táxi, inclusive, uma vez, por conta disso, porque o sujeito continuou insistindo nessa história, não porque baianada, mas aí já estava entrando num lance xenófobo muito pesado. Esses nordestinos vêm para cá, e esses baianos vêm para cá. Eu falei, meu senhor, eu sou baiana, e o senhor pode parar o seu táxi agora. E aí fui. Mas a gente escuta muito aqui em São Paulo. Baiano, carro de baiano é sinônimo de uma coisa brega, de uma coisa não boa, fora todo pejorativo em cima do nordestino, né? Eu sinto muito isso como mulher nordestina e isso me dói muito. A minha resposta é sempre, gente, olha só, baiana é quem nasceu na Bahia, tá? Só. O resto, esquece, apaga isso aí do seu vocabulário. Agora uma coisa que eu não consigo entender, uma coisa que para mim é muito estranha, por que as pessoas têm essa resistência em aprender? Por que é tão difícil aprender? Por que dói tanto você saber que um termo, como a Di já falou, que ofende, que magoa uma pessoa? Porque a nossa língua brasileira é tão rica, ela é uma língua com tantos sinônimos que é muito fácil você trocar uma palavra que vai ofender uma pessoa por uma outra palavra que não vai ofender, que não tem essa carga histórica. A Pitty falando da baianada, eu lembrei muito que muita gente falava, lá vem a Paraíba, sendo que eu sou do Pará, eu sou paraense, não sou Paraíba. Tem um preconceito aí que é da xenofobia, que é xenófobo, e tem também esse preconceito da gente lá de cima, como se a gente fosse um grande bloco, tudo igual. Programa de índio é uma coisa que me incomoda muito. Fazer a coisa nas coxas também tem um peso horrível, porque antigamente as pessoas escravizadas faziam telhas, e essas telhas eram feitas nas coxas dos escravizados, e isso era usado para dizer que uma coisa não era bem feita. Mas tem um termo que é muito recente, que está muito quente essa discussão, que é a Black Friday. A Black Friday é um termo que eu já vejo algumas empresas parando de usar. Eu acho que também a gente tem que ter uma comunicação amorosa, porque também tem muita gente que usa sem nem saber o significado. Por isso que é muito bacana a gente corrigir, a gente aprender junto, a gente evoluir com uma comunicação não violenta. E é muito importante a gente parar de usar esse termo. Eu, como mulher negra, vendo um termo sendo usado para vender os produtos de forma mais barata, associando o black, o negro, a uma coisa que tem menos valor. Então, acho que a gente tem que refletir sobre isso, sabe? Eu espero que a gente evolua e não use mais esse termo também.
quando a Gabi pergunta por que é tão difícil, será que as pessoas não confundem isso com o tal do politicamente correto, que isso virou uma chatice, isso é mimimi? Será que a gente não teria que colocar um novo termo para essas questões que a gente está falando? Isso daí não é ser politicamente correto. Boa pergunta. Exatamente. Quando as pessoas falam isso, né? Ai, mas agora tem que ser assim, tem que ser politicamente correto. Eu penso que é ser humano, né? Na verdade, a gente quer usar palavras para não entender que a gente faz parte desse processo de mudança. Então é mais fácil, né? Grada Quilomba, que é uma autora que eu gosto muito, ela fala o quanto que as pessoas reprimem, porque elas não querem entrar em contato com verdades desagradáveis. Então é mais fácil eu reprimir aquilo, dizer que é exagero do outro, é mais fácil eu reprimir aquilo, dizer que é politicamente correto, agora tem que falar tudo isso. Eu falo, gente, não é agora, né? Porque onde há poder há resistência. Quando as pessoas falam, agora isso é moda, eu falo, gente, desde a escravidão existem quilombos, existem pessoas lutando contra esse sistema. Agora, é um processo, de fato, de transformação de mentalidade. Então é mais fácil eu reprimir do que eu entrar em contato com aquela verdade que vai me desagradar, como dizia a Audre Lorde, de matar o opressor dentro de mim, porque é doloroso, é muito mais confortável eu achar que está tudo bem, né? Eu achar que eu não preciso mudar, do que eu entender que eu preciso participar de um processo de transformação, e esse processo ele é doloroso. Então, por isso que eu acho que é importante a gente conversar sobre isso, tirar esse tabu de falar sobre os temas e não reprimir, porque o incômodo ele é necessário para a mudança. Né? Sem o incômodo a gente não muda. Claro que não é legal. Eu lembro que uma vez eu estava em Belém, participando de um evento, e eu estava falando, não, porque o norte, e a moça era de Belém, num dado momento ela me interpela e fala, olha só, você está falando aqui o norte toda hora, de que norte você está falando? Você está falando de Belém, você está falando do Acre, você está falando do Amapá, porque você vem de São Paulo, quando eu te pergunto de onde você vem, você não diz que é do Sudeste, você não se marca como sudestina e você é sudestina. Cara, aquilo para mim na hora, na mesa, foi um tapa na minha cara, óbvio que não é legal, óbvio que doeu, mas em vez de eu falar, ai, que exagero, ou nossa, imagina, eu tenho uma amiga que é do norte, eu parei e falei, cara, é verdade, você tem razão, eu preciso aprender. A gente tem toda essa invenção do Nordeste, como já foi escrito em livro, essa invenção do Norte, como se fosse uma massa homogênea, isso que a Pitty fala, né, eu sou nascida e crescida em Santos, as pessoas falavam, ai, nossa, que roupa feia, que baiano, né, a pessoa é de Sergipe, ai, que ela é baiana. Então, de fato, dentro do nosso país, a região sudeste, o sul-sudeste, as pessoas acham que o Brasil é o sul-sudeste, nem conhece o nordeste. Que nordeste é esse? A Bahia é diferente do Piauí, que é diferente do Maranhão, e a gente aqui no sudeste tem essa arrogância também. Então, eu também passei por isso e fui obrigada a entrar em contato com isso, a aprender e escutar, para me transformar, porque não é porque a gente é ativista que a gente não reproduz, a gente também está sempre aprendendo. Então, acho que falta, muitas vezes, as pessoas, elas não querem entrar em contato com essas verdades desagradáveis, então elas preferem culpar o outro, dizer que é o exagero do outro, do que olhar para dentro de si e começar esse processo com elas mesmas.